E aí, aê. Nós vamos continuar o tema Reino hoje. Eu estou muito empolgado para ministrar a vocês em cima daquilo que Deus tem me ministrado acerca dessa parábola que nós vamos conversar hoje. Até aqui nós conversamos sobre a parábola do semeador, qual o tipo de terreno que você é, e falando sobre a responsabilidade que compete a mim e a você de sermos esse terreno fértil para o plantio do reino de Deus. Nós falamos sobre o grão de mostarda, falando a respeito do fato de que o reino de Deus que começou em você há de crescer e dar muito fruto. E falando então sobre o crescimento do reino de Deus. E hoje eu quero falar com você acerca do valor do reino de Deus. Abra a tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Preste atenção. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Vamos orar? Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, que o Senhor nos visite com poder e glória nessa noite. E que o Teu poder possa atuar em nós de tal maneira que tudo aquilo que vamos ouvir possa entrar no íntimo de quem nós somos e nos transformar. Primeiro gerando uma metanoia em nós e depois gerando uma metamorfose em nós. Espírito Santo, nós abrimos nosso coração para a Tua palavra, abrimos nosso entendimento para a palavra e clamamos a Ti que o Senhor fale conosco, Tu que conhece o coração do Pai. Jesus, nós Te amamos e reverenciamos a Tua presença nesse lugar. Abba, Pai, nós precisamos de Ti e clamamos a Ti que o Senhor possa com Teu amor e graça nos alcançar nessa noite. Nós estamos sedentos e famintos por mais de Ti. Oramos dessa forma no precioso nome de Jesus. Amém. Amém? Essa parábola é uma parábola pequena, mas bombástica. Pequena, mas revolucionária no seu entendimento. E muita gente, ao se confrontar ou defrontar com essa parábola, tem o estigma ou tem a síndrome de Elsa da Frozen. Lê essa parábola e diz: eu sou o tesouro de grande valor. Estilo Kiko. Eu sou a pérola preciosa na qual Deus deixou tudo para me ter. Ok, você é legal. Pela fé eu digo isso. Mas essa parábola não fala sobre o teu valor. Porque, aliás, vamos ser bem francos e honestos, que se nós temos valor porque Deus nos deu valor. Naturalmente, eu e você não temos valor algum. Aliás, a própria palavra diz de maneira muito clara e declarada que todos nós somos juntamente inúteis. Você sabe o que é algo inútil? Assim somos eu e você, sem que Deus nos valorize. Portanto, essa parábola não fala sobre o meu valor e sobre o seu valor. Essa parábola fala a respeito do valor do reino de Deus. E fala sobre um homem que procura encontrar essa pérola de grande valor, que procura encontrar
esse tesouro escondido. Nessa parábola, eu e você não somos a pérola. Nessa parábola, eu e você não somos o tesouro escondido. Nessa parábola, eu e você somos os caçadores de pérolas. Eu e você somos aqueles que procuramos algo de valor em tudo que fazemos. Aliás, nós só estamos vivos hoje porque de alguma forma estamos procurando alguma coisa. Você só levantou da tua cama e foi para a vida porque você está atrás de algo. Eu e você somos caçadores de pérolas. Procuramos pérolas na nossa casa com nossos pais, procuramos pérolas com a nossa esposa, procuramos pérolas no trabalho, procuramos pérolas na faculdade, procuramos pérola em todo lugar. Alguma coisa para saciar-nos, alguma coisa para preencher-nos, alguma coisa que realmente tenha valor. E aí então, eu e você vivemos essa loucura de procurar e caçar pérolas. E é muito louco isso, porque nessa parábola conta acerca desse homem procurando essa pérola. Ele estava procurando ela desde sempre. Ele só não sabia que ela existia. E aí eu gosto de lembrar de um texto, de Mateus capítulo 23, que Jesus diz o seguinte: a ninguém na terra chame de pai, porque há somente um pai, e esse do céu. Quando Jesus está falando acerca disso, eu creio que Ele está querendo nos fazer entender que tudo que nós procuramos no nosso Pai, na verdade nós estamos procurando o verdadeiro Pai. Tudo aquilo que nós procuramos em um namoro, na verdade nós estamos procurando Deus. Tudo aquilo que nós procuramos, a nossa profissão, no final das contas é Deus quem procuramos. Nós procuramos Deus num abraço de um pai, procuramos Deus num abraço de uma esposa, procuramos a Deus no prazer de uma noite, procuramos a Deus na aceitação das redes sociais, procuramos Deus em tudo. Esse era o caçador de pérolas. Esse é você, sou eu. Achando alguma coisa que nós nem sabemos que existe, mas procurando. E essa que é a insanidade do ser humano. Porque se nós parássemos na primeira pérola que nós encontramos na vida, nós nos defrontaríamos com uma realidade lastimável. Porque talvez você, quando era adolescente, você dizia: velho, quando eu tiver 18 anos, aí minha vida está resolvida. Aí é liberdade, freedom. Tirar minha carteira de motorista, pegar um madrugadão. Enfim, minha vida vai estar resolvida com 18 anos. Você chega nos 18 anos e o que muda? Nada. Nada. Aí você fala: eu preciso de uma namorada. Aí você encontra a namorada e o que muda? Nada. Aí você olha para ela e fala: tem que casar com ela. E você casa. E o que muda? Nada. Porque no final das contas, presta atenção porque isso é muito verdadeiro e profundo. No final das contas, você não está procurando uma namorada, não está procurando um pai, não está procurando um emprego. No final das contas, você está procurando aquilo que somente Deus pode te dar. E essa parábola está contando acerca disso. Acerca de um homem que procurava pérolas. Ele existia para encontrar essas pérolas e não encontrava ela. Até o dia que encontrou. Quando ele encontrou, ele olhou para ela e falou: quer saber de uma coisa? Você vale mais do que tudo que eu tenho. Por isso eu vou vender tudo que eu tenho para ter somente uma pérola. Essa pérola, ela simboliza o reino de Deus. Essa pérola simboliza Jesus. Essa pérola simboliza a presença de Deus. Davi costumava dizer que um dia na presença de Deus valia mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu amo o fato de que é um rei falando isso. Por quê? Porque Davi ele tinha múltiplas opções. Davi podia ter uma casa nos Alpes suíços.
podia ir para Bahamas, podia ir para qualquer lugar, podia ter qualquer coisa, mas diante da presença de Deus, Ele diz, a tua presença é mais valiosa do que qualquer outra coisa, e eu abro mão de tudo, para ter somente a você. Uma coisa só eu peço a Deus, que eu possa habitar na tua presença enquanto eu viver. E diante disso, talvez você olhe e fale, Davi está exagerando. Mas a grande verdade é que Davi não estava exagerando. A grande verdade é que talvez ele descobriu algo que você ainda não descobriu. Porque o reino de Deus, nessa parábola, ele é ilustrado de duas maneiras. Primeiro, um tesouro escondido. Um tesouro escondido é um tesouro que está escondido, ninguém vê. A segunda maneira como se trata o reino de Deus aqui é uma pérola também escondida. Ou seja, o valor atribuído ao reino de Deus não é um valor atribuído pelo aquilo que nós vemos, mas é um valor atribuído por aquilo que nós cremos. Para entender o valor do reino de Deus, é necessário, antes de tudo, ter fé. E uma vez que você tem fé, você descobre o real valor da presença de Deus. Falando sobre pérolas, eu quero ler um texto com você que Jesus fala acerca dos palmeirenses. Que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 6. Quando Jesus diz assim, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos palmeirenses. Caso contrário, eles pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Jesus está dizendo o seguinte, ei, não jogue pérola aos porcos. Não jogue título mundial para os palmeirenses, eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o valor que isso tem. Não jogue pérola aos porcos, porque eles não sabem o valor que as pérolas possuem. E diante do reino de Deus, você pode olhar para o reino de Deus exatamente como os porcos olham para as pérolas. Não tem lavagem. E eu acredito que muita gente aqui tem trocado dia após dia a pérola de grande valor por qualquer lavagem que o mundo pode oferecer. E é interessante também lembrar que o filho pródigo, quando fugiu da presença do pai, ele foi até um lugar e desejou comer lavagem de porco. Por quê? Porque ele não havia sabido dar o devido valor à pérola preciosa. E a pergunta que eu te faço é, quanto vale a presença de Deus para você? Isso me faz lembrar de um episódio na minha vida, um tanto quanto interessante. Antes da minha conversão, eu era fissurado em Racionais, fissurado em Tupac, fissurado em Notorious Big, enfim, era fissurado em tudo isso. Eu curtia demais rap, curtia demais Bob Marley, enfim. Eu pirava demais nisso. E eu lembro uma vez, enfim, novo ainda, eu fui até uma loja de CD, nem sei se eles tinham mais loja de CD. Aí eu fui numa loja de CD, e aí fiquei olhando CDs, e de repente eu vi, cara, um disco demo, não é do demônio, ok? Demonstrativo. Eu lembro quando eu baixei um jogo, minha mãe falou, que jogo é esse? Eu falei, mãe, é não sei o que, demo. A minha mãe falou, que filho do demônio? Enfim, tirando esse detalhe, aí eu achei um CD demonstrativo do Racionais MCs, que foi tipo um CD de lançamento de carreira que eles gravaram. E esse CD estava R$80 na época, porque era tipo raridade, enfim, havia poucas pensagens naquele CD. E eu olhei para ele e falei, my precious. Eu olhei para aquele CD e falei, eu preciso ter esse CD, cara. Porque eu já tenho agora Chorar Agora, Rir Depois, eu já tenho Vida Louca, enfim, eu preciso desse CD. E eu lembro que eu voltei para casa, juntei todo o meu dinheiro, todas as minhas moedas, fui contando e obviamente não tinha R$80. E literalmente eu vendi algumas coisas para juntar R$80.
E eu lembro que eu fui com grande alegria naquela loja comprar o CD do Racionais pagando R$ 80. Detalhe, aquele CD demonstrativo era um CD que tinha 4 faixas. 3 faixas era de uma mesma música, porque eram versões de uma mesma música, e a quarta era uma outra música. E eu comprei aquilo e falei, mano, é tudo que eu preciso para viver. Eu lembro que eu voltei para casa alegremente, porque eu havia encontrado esse CD demonstrativo do Racionais e guardei com raridade no meu quarto. Algum tempo depois, em uma madrugada muito louca, Jesus me encontrou, e não vai caber aqui contar todo o meu testemunho, mas Jesus me encontrou. E naquela noite eu compreendi, de maneira espiritual, que eu precisava abandonar tudo para ter Jesus. O meu tudo naquela ocasião era a discografia inteira do Racionais, a discografia inteira do Tupac, a discografia inteira do Bob Marley e alguns CDs do Notorious Big. E aí então, eu entendi de Deus claramente que eu precisava entregar aquilo a Ele. Eu não estou dizendo que você não deve ter, não deve ouvir ou algo do tipo. Isso é Deus que tem que falar com você. Mas a grande verdade é que eu peguei toda aquela discografia, botei na churrasqueira da minha casa, peguei álcool, não tomei, joguei, joguei na churrasqueira e taquei fogo. Sabe por quê? Porque de fato eu atribuí muito valor quando eu comprei aquele CD do Racionais. Mas quando eu descobri o valor da presença de Deus, mano, desculpa Mano Brown, mas você não se compara à presença de Deus. Você não se compara a ter o reino de Deus. E essa parábola, ela fala muito comigo, porque foi exatamente a verdade que eu vivi. A verdade de que eu precisava abandonar tudo para ter o reino de Deus. Eu só abandonei tudo porque eu descobri o valor que tinha na presença de Deus. Eu e minha esposa, volta e meia viajamos para pregar em outros lugares. É muito interessante que alguns lugares eles nos tratam, tipo, super bem, como príncipes, e outros, enfim, não tão bem. Mas alguns lugares que não tratam super bem, eles dão normalmente uma cesta cheia de rango, tipo, com umas paradas muito sinistras, que você olha e fala, mano, o que é isso, cara? Uns biscoitos da Holanda, uns negócios da Nigéria, você fala, mano, eu sabia que isso existia, né? E aí, enfim, eu lembro que numa ocasião, um tempo atrás, numa dessas cestas veio uma água Voss, sabe? Água Voss? Enfim, eu olhei para aquela água, water, falei, água, ok. Eu falei, beleza, água, Ouro Fino, né? A água, Fonte Juí, a água. E aí eu peguei, trouxe para casa, coloquei aquela água na geladeira, enfim, ficou tudo de boa. E aí, numa ocasião, eu fui viajar lá e trouxe algumas amigas para dormirem lá na minha casa. E aí, na madrugada, uma delas pegou, abriu a geladeira e falou, nossa, você tem uma água Voss aqui. A Lari olhou para ela e falou, o quê? Água Voss. Ela falou, meu, essa água é super cara, é super boa e tal, não sei o quê, papapá. Aí ela falou, sério? Ela que me contou essa história. Sério? Ela foi lá, pegou umas taças, colocou água Voss, e aí tiraram várias fotos, enfim, com água Voss, ostentando. Aí depois, enfim, eu fui no mercado e eu vi o preço da água Voss, eu entendi o valor que ela tem. Mas a grande verdade é que nós não valorizamos o reino de Deus, porque nós não sabemos o valor que ele tem. E infelizmente na vida, muitas vezes isso acontece ciclicamente conosco. Pessoas que não valorizam seus pais até perderem eles. Pessoas que não valorizam seus amigos até não terem mais eles. Pessoas que não valorizam a sua igreja até estarem tão longe para descobrir o valor que ela tem. E sabe, o reino de Deus não é tão diferente. Mas diferentemente, o reino de Deus vale mais do que tudo que você valoriza e um pouco mais. Jesus atribui um valor inestimável para o seu reino. Quanto vale o reino de Deus?
é inestimável. Repete comigo, o valor do reino de Deus é inestimável. Mas o fato de ter um valor inestimável não significa que ele não tem um preço. O valor é uma coisa, preço é outra coisa. Por exemplo, um carro. Um carro vale muito menos do que o valor ou o preço que nós pagamos para ter. Sabia disso? Aliás, no Brasil, muita gente pensa que o valor do carro é só caro por causa de impostos, mas não somente por causa de impostos. No Brasil, o preço de carro é muito caro porque o brasileiro valoriza demais o carro. E aí, obviamente, as montadoras e assim por diante inflacionam o preço porque sabe que tem gente que vai pagar. Ou seja, o preço, ele é cambiável, enquanto o valor é estabelecido por aquilo que nós mesmos valorizamos ou não. Se você valoriza muito uma coisa, você não se preocupa em pagar nada, ou você não se preocupa em pagar qualquer que seja o preço para ter aquela coisa. Não foi assim, por exemplo, com a tua namorada? Quem é que é casado? Enfim, quando você olhou para a tua namorada e falou, mano, eu pago tudo para ter essa mulher. E é engraçado que meu sogro fala isso, ele fala, casar é o jeito mais caro de fazer sexo de graça. Essa é a voz da sabedoria. Porque de fato você paga muito caro para ter uma esposa. Porque você atribuiu valor a ela. Quanto o reino de Deus vale, é inestimável. Agora presta atenção, quanto o reino de Deus custa? Tudo. Tudo. O reino de Deus custa tudo. Ah, Lipão, mas peraí. O meu tudo é maior do que o tudo dele. A grande questão é que o reino de Deus sempre vai valer mais do que você pode entregar a Ele. E por esse motivo, Deus não espera de mim e de você quantidade. Ele espera de mim e de você totalidade. Sabe o que significa? Que para ter o reino de Deus, é necessário entregar tudo a Ele. E sem entregar tudo a Ele, anteriormente, você não estará pronto e apto para viver o reino de Deus. Ah, pastor, eu não sei se vale tudo isso o reino de Deus. Você não vale porque você ainda não experimentou e viveu o reino dele. Você não sabe o valor que ele tem. E por isso quer negociar com Deus. Deus, ok, meu namoro tá beleza, eu entrego. Mas os meus sonhos não, isso aqui é meu. Porque não vale tudo isso o teu reino. Tua presença não vale tanto. Olha para quem está ao teu lado e diga, a presença de Deus vale tudo. É tudo, é totalidade. Certa vez Deus chegou para Abraão e disse para Abraão, Abraão, sacrifica o teu filho, teu único filho, no Monte Moriá. Entregue ele como oferta a mim. Eu amo essa história. Porque Abraão prontamente pegou seu filho e falou, filho, a gente tem trabalho para fazer hoje. Fico imaginando o filho olhando para o pai, falando, o que tem que fazer hoje, pai? O pai olhando para o filho, eu vou te matar, cara. E aí ele sobe com o filho dele naquele monte, estende o filho dele sobre o altar, ele pega uma adaga, um punhal para matar o seu filho. E quando ele está pronto para matar seu filho, Deus aparece e diz, para tudo, você está louco, está matando teu filho. Você está louco, você está matando seu filho. E Deus então olha para Abraão e conhece a fidelidade, a totalidade da entrega de Abraão. E ele pega o seu filho e fala, pega de volta o seu filho. E agora cuida na consciência de que ele não é mais teu, ele é meu. Entregar tudo a Deus não significa viver uma vida miserável, fazer voto de pobreza. Entregar tudo a Deus não significa vender teus carros, casas, né? Casas da Barbie, esse tipo de coisa. Não significa vender tudo isso e entregar de oferta à igreja.
Entregar tudo a Deus significa fazer tudo para a glória dEle. E não ter nenhuma reserva para entregar a Ele, qual seja a oferta que Ele pedir para você entregar. Seja teu namoro, seja teu filho, seja qualquer outra coisa. Assim, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Isso é entregar tudo. E sem entregar tudo, preste atenção nessa parábola. Ele foi e vendeu tudo que tinha, com alegria. Isso não é um fardo. Mano, quando eu queimei minha discografia do Racionais, aquela churrasqueira, eu fiquei olhando para aquilo lá, se tivesse essa música que hoje a gente canta, naquele tempo eu cantaria. Deixa queimar, deixa queimar. Porque eu estava com alegria de fazer aquilo. Porque eu conhecia algo que tinha mais valor do que aquilo. Entendeu? Se você não entregar tudo, você não tem o reino de Deus. O reino de Deus não pode ser vivido parcialmente. Você pode viver a religião parcialmente. Você pode viver a igreja parcialmente. Mas o reino de Deus você não pode viver com parcialidade. Ou é tudo, ou é nada. Ou você está disposto a abrir mão de tudo para ter a única pérola de grande valor. Ou não é nada. Quer saber se você já entregou tudo? Jesus certa vez pregou algo muito duro para uma multidão. E aquela multidão vazou embora. Foram todos embora. Jesus olhou para os discípulos dele e perguntou: vocês não querem ir também? Eu amo a forma como Deus, Jesus, sabe o valor que Ele tem. Mano, vocês não estão fazendo favor nenhum para mim. Na verdade, vocês estão me incomodando. Quer ir embora também? Pedro, quer ir embora? Vai ser um grande favor. Pedro olhou para Jesus e disse o quê? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Pedro responde isso, porque de fato ele não tinha mais para onde voltar. Porque para ter Jesus, ele abriu mão de tudo. Ele não tinha plano B, plano C, ou era Jesus ou era Jesus. Ou era o reino de Deus ou era o reino de Deus. Não tinha outra opção. E quando eu olho para Pedro falando isso para Jesus, eu entendo as palavras dele, porque são exatamente as mesmas palavras que eu tenho. Na minha vida, não é porque eu sou pastor. É porque eu decidi entregar minha vida a Jesus. Na minha vida, Jesus é o plano A. Não tem plano B, não tem plano C, não tem plano D, não tem atalhos, não tem subplanos, ou é Jesus ou é Jesus. Como Pedro, eu afundei meus barcos no cais, eu abandonei minhas redes, e tudo que eu tenho é a presença dEle, o reino dEle. Sabe por quê? Porque a pérola de grande valor custa tudo. O reino de Deus custa tudo. Porque para ter tudo de Deus, é necessário que nós entreguemos tudo que é nosso. Vamos ser bem honestos que Deus parece que não conhece muito de mercado, né? Porque tudo que Ele tem para te dar é incomparavelmente maior do que as míseras riquezas e prazeres e alegrias e momentos de paz que você tem. Porque no final das contas, todos nós somos caçadores de pérolas e todos nós estamos procurando a Jesus. Quer queira você ou não. Talvez algum dia você vai lembrar disso que eu estou falando a você e vai cair em si. Que no final das contas, na vida, nada faz sentido se não for o reino de Deus. Nada faz sentido se não for a presença de Deus. Hoje,
diante dessas coisas, dessas verdades que você ouviu, obviamente que eu quero dar a você a oportunidade de entregar tudo para ter a Ele. Abrir mão de quem você é para ter o seu reino, para ter a sua presença. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Aquela vontade que você tem de receber o afeto do seu pai. Na verdade, a sua vontade é de receber o afeto do Abba Pai. Aquele desejo por aceitação que você tinha na escola, de querer ser aceito por seus amigos. No final das contas, você só queria ser aceito por Deus. Aquilo que você saiu da sua casa procurando, num sábado à noite, na verdade você estava procurando Jesus. Jesus é tudo que você procurou no lugar errado. E nessa noite Ele está aqui, e pela fé, você pode ter a Ele. Por meio da fé, você pode experimentar o reino e a presença dEle. Hoje ainda de maneira invisível, mas um dia, de maneira materializada, glorificada, de maneira majestosa na eternidade. Se enquanto eu falava, o seu coração ardeu, por ter a presença de Deus, por ter Jesus, por pertencer ao seu reino, eu quero te convidar e te ajudar a entregar tudo para ter Jesus. Aí no seu lugar, se nessa noite você está disposto a abrir mão de tudo para ter o reino de Deus, para ter a pérola de grande valor, eu quero convidar você a fazer uma oração juntamente comigo, entregando sua vida a Jesus. Se você quer fazer isso, aí no seu lugar, diga essas palavras para Jesus. Ele está aqui no nosso meio. Diga assim a Ele: Senhor Jesus, nessa noite, eu entendi o valor que a Tua presença tem. Eu entendi o valor que o Teu reino tem. E por esse motivo, eu estou disposto a pagar o preço que for necessário para ter somente a você. Perdoa os meus pecados. Perdoa todas as vezes que eu te ignorei. E hoje, vem fazer habitação em mim. Eu te recebo em minha vida, como meu Senhor, como meu Salvador. No nome de Jesus. Amém e amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, eu quero convidar você a levantar uma das suas mãos do seu lugar. Eu quero te ver e quero orar com você. Levante uma das suas mãos do seu lugar.
Amém. Algo profundo e poderoso está começando a acontecer na vida de vocês agora. Se existe sinceridade na entrega de vocês, nesse momento, em uma mão vocês estão entregando tudo, e na outra mão vocês estão recebendo tudo de Deus. Você que levantou a sua mão, fique em pé no seu lugar. Quero convidar os líderes da onda que estão próximos às pessoas para abraçarem eles, para nós orarmos juntos. Parece ser loucura alguém vender tudo que tem para ter uma única pérola. É loucura para os porcos, que não sabem o valor das pérolas. Hoje, vocês estão recebendo, pela fé, a coisa mais valiosa que existe desde a fundação do mundo. Pela fé, vocês estão recebendo aquilo pelo qual ouro, prata, pedras preciosas não podem comprar. Vocês estão recebendo de graça a presença de Deus. Você que está sentado no seu lugar, estenda a mão a essas pessoas. Quero te convidar a orar juntamente comigo por elas. Provavelmente você sabe o peso da decisão que essas pessoas estão tomando e a gravidade da decisão que eles estão tomando. Então clame a Deus que Ele fortaleça essas pessoas na decisão que eles tomaram. Oh Abba Pai, Espírito Santo de Deus, venha, ó Pai, sobre teus filhos e filhas, com poder, com glória, com majestade. Faça deles a tua habitação. Estabeleça teu reino neles. Espírito Santo de Deus, se houver sinceridade na entrega, se houver verdade na entrega, na renúncia que eles estão fazendo nessa noite, que o Senhor possa dar a eles a pérola de grande valor. Espírito Santo, preencha-os com uma alegria, com uma paz, preencha-os com justiça, com justificação, com perdão, com aceitação. Espírito Santo de Deus, faça-os mergulhar na graça, faça-os mergulhar nos seus braços de amor, preencha-os, ó Pai, por completo, por inteiro, e de dentro para fora os transforme por completo, que de uma forma sobrenatural, espiritual, nessa noite, eles possam receber neles mesmos a sua presença, o seu reino. Encha-os, ó Pai, da sua presença, encha-os do Senhor, encha-os, ó Pai, da tua glória, da tua majestade, da tua alegria, da tua paz. Encha-os, ó Pai, do Senhor. Preencha, ó Pai, as lacunas vazias. Comece algo novo na vida deles nessa noite, Pai. Faça isso como o Senhor fez em nós. Nós oramos por eles e o colocamos diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Dá uma salva de palmas bem alto.